E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer então as questões aí desse primeiro tópico, né? Administração pública. Vamos verificar aí questões de concursos anteriores. Tem nada meu aqui, não tem nenhuma questão proposta por mim, é tudo questão de concurso, de várias bancas diferentes. Então tem questão da CESP aqui, tem questão da Carlos Chagas, tem algumas questões da ESAF, tem questões misturadas, né? Para você... A ideia é o quê? Você treinar com questões diversas. Melhor coisa é isso, treina com questões diversas. Quando sair teu edital, a prova tal para o tribunal banca, CESP. Aí você vai lá e pega as últimas provas do CESP e faz só CESP. Carlos Chagas, pega as últimas provas da Carlos Chagas. Mas por enquanto estamos treinando de forma generalizada, é bom você ver diversas provas, que aí você vê como é que isso está caindo em prova, como é que você deve raciocinar de maneira genérica. Tá legal? Vamos lá, olha só. Primeira questão aí. Assinar entre as seguintes definições aquela que pode ser considerada correta como a de um órgão público. Então ele quer a definição de órgão público. Olha só, desde a primeira questão, no primeiro capítulo logo, já vou mostrar para vocês como é que você faz questão de concurso. Vai riscando, vai marcando as palavras e os termos importantes. Vou te mostrar, falar um negócio. Tem vários alunos meus, né, que passam o concurso. Gustavo, vem cá, me ajuda a preparar um recurso, dá uma olhada aqui na minha prova. Aí quando o cara mostra a prova minha, quando ele pega a prova, né, ele sai da prova, acaba pegando, trazendo, aí mostra, né. Quando eu olho para a prova do cara, prova toda limpinha. Quando eu olho, esse daí, você deu mal. Prova toda limpinha. Agora, tem outro cara que quando mostra a prova tá toda riscada, tá toda riscada. E você deu mal também, né. Porque saiu riscando tudo, depois não entende nada, né, tá uma bagunça a prova dele. Agora, tem alguns caras que quando mostram, Gustavo, olha isso aqui. Quando eu olho assim, eu olho e já vejo as palavras-chave estão sublinhadas. Falei, esse cara se deu bem. Pode ter, ele está discutindo uma ou outra questão que ele não concorda, mas ele sabe, ele manja, porque ele marcou certinho o que interessa. É isso que você tem que fazer. E aí, volta e meia. Tem questões que têm enunciados grandes, enunciados de 4, 5 linhas. Você vai pá, aí olha as opções, tá. Então o que ele quer mesmo? Aí volta. Você não pode se dar o luxo de ler o enunciado de uma questão mais de uma vez, gente. Tem que ler uma vez. Quando muito, de vez em quando você volta para tirar uma dúvida. Mas você não pode ler várias vezes, você tem que ler uma vez. E aí, para evitar que você fique voltando para ler de novo, você tem que já chegar e marcar o que você quer no enunciado. Assim, não podemos afirmar, ou seja, ele quer errada. Acabou, senão você vai ler, vai voltar, vai ler de novo para saber ele quer o certo ou errado. Aí vai, não, ele quer o errado. Já era, perdeu. Então aqui, ó, acabou o enunciado. Definição de órgão público, é isso que ele quer. Beleza. Bom, antes de olhar as opções, o que você faz? A questão está querendo definição de órgão público. Eu sei o que é isso? Ele tem que se fazer essa pergunta. Eu sei o que é um órgão público? Não tenho a menor ideia. Pula a questão. Passe para a próxima. Se você não sabe o que é um órgão público, não adianta nem você ficar olhando as opções. Você vai ler, né? Não tem a menor ideia, vai chutar. Então, se é para chutar, chuta logo. Certo? Então, eu sei o que é órgão público? Sei, órgão público, aquela estrutura lá da administração, tal. O que é mais importante da definição de um órgão público? Que diferencia órgão de entidade. Que o órgão é uma estrutura que não tem personalidade jurídica. A entidade é uma estrutura com personalidade jurídica, de direito público ou direito privado, mas tem personalidade jurídica. Então, órgão não tem personalidade jurídica. Você olha lá, rápido, e vê se em alguma letra você fala isso. Tem alguma letra que fala isso? Tem. A única que fala é a letra E. Olha só. Letra A, unidade personalizada, acabou. B, um centro funcional integrante da estrutura com personalidade, acabou. Vai riscando assim, ó, letra A, letra B já está fora. Quando você chegar lá embaixo, letra E, uma unidade organizacional composta de agentes e competências, tudo bem, sem personalidade jurídica. Acabou aqui, ó. É uma estrutura sem personalidade jurídica. É essa aí, gabarito, letra E. Aí eu te pergunto, dá uma olhada aí de novo e aí você me responde. Quem marcou letra C? Você marcou letra C? Um monte de gente marcou letra C nessa questão. Por quê?
Porque o aluno tem mania, alguns, né? Muitos, alguns não, muitos, tem a mania de fazer isso aqui. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não tem nada errado, não tem nada errado, não tem um gabarito. Não, peraí, não tem nada errado, mas pode ser que não tenha nada certo também. Ou seja, letra C, está dizendo que um órgão público é um conjunto de agentes hierarquicamente organizados. Ah, Gustavo, beleza, está certo. Está errada a letra C? Não, beleza, não está errada. Mas também não está certo. Não está dizendo nada. Olha só, dentro de uma entidade, o Banco Central é uma entidade, certo? Certo. Dentro do Banco Central também existem agentes públicos? Sim. E eles estão hierarquicamente organizados? Sim. Então, agentes públicos hierarquicamente organizados existem em toda a administração, direta ou indireta. Não interessa, isso aí não é definição de órgão público. Isso aí não define, não está errado, mas não tem que dizer nada. Então, letra E. Ok? Vamos lá. Questão 2. Qual é a entidade de administração indireta que se conceitua como sendo uma pessoa jurídica de direito público? Vamos lá. Entidade de administração indireta. Pessoa jurídica de direito público. Bom, você já vai eliminando, né? Pessoa jurídica de direito público só pode ser autarquia ou fundação. Então, o que está falando aí de empresa pública que minha amiga já está fora, né? A agência reguladora é uma autarquia, pode ser, dependendo do que ele fale para frente, pode ser até que seja isso. Mas a entidade de administração indireta que conceitou como sendo uma pessoa de direito público, autarquia ou fundação, vírgula, criada por lei, criada por lei, pessoa de administração indireta criada por lei, autarquia. Pô, né, Gustavo? É, autarquia, procura lá, até onde? Aposto contigo, da letra A, não tá? Tá. Ah, claro. As bancas adoram colocar isso na letra A. Cara, entidade de administração indireta, direito público, criada por lei. Resposta, autarquia. Certo? Não. Quer dizer, não sei. Não sei por quê. Eu já falei com vocês mais de uma vez, esse negócio de criado por lei, você tem que ignorar. A princípio, passa por cima disso, porque você não sabe o que o examinador está querendo dizer com isso, né? Se ele estiver falando criada por lei de forma ampla, é uma coisa. De forma estrita, é outra coisa. Qual é a administração indireta que é criada por lei? De forma estrita, é autarquia. Mas se ele estiver usando esse criado por lei de forma ampla, qualquer entidade de administração indireta é criada, entre aspas, por lei, né? Qualquer entidade de administração indireta exige uma lei prévia autorizando a sua criação. Então, o que eu já expliquei para vocês? Pula isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem mais coisa? Tem mais um monte de coisa. Vamos procurar o resto. Claro, se a questão parasse aí, né? A entidade de administração indireta criada por lei é autarquia, certo? Só tem isso? Só. Tá certo. Tá certo. Mas tem mais coisa? Vamos ver o resto. Com capacidade exclusivamente administrativa, só pode administrar, até aí. Qualquer entidade de administração indireta só pode administrar. Por quê? Porque elas não podem legislar nem julgar. Então, as entidades de administração indireta elas não têm capacidade legislativa nem capacidade jurisdicional. Elas só têm capacidade administrativa. Até aí, morreu Neves. Tendo por substrato um patrimônio personalizado. Acabou. O que é patrimônio personalizado? Fundação. Não é? É um patrimônio, um grupo de coisas, de bens que adquire personalidade jurídica. A autarquia é um serviço público personalizado. A fundação é um patrimônio personalizado ou personificado. Acabou. Resposta, letra B. Fundação. Viu lá? Essa questão derrubou um monte de gente em prova. Choveu recurso. Ah, peraí, porque de acordo com a Constituição Federal, artigo 37, 19, a única entidade que é criada por lei é a autarquia. No caso da fundação, a Constituição fala só que a sua criação deve ser autorizada por lei, portanto não é criada, ele é letra A. A banca, indeferido. Indeferido, acabou. Sem discussão. Beleza? Então, se você não quer ficar, tem gente que é chato, tem aluno que é chato, cara. O cara fica, não concordo, Gustavo, não concordo e fica brigando com a banca. Não concordo, tá bom, parabéns, você não concorda, você não vai passar em prova nenhuma. Continua não concordando com a banca. A banca não está nem aí. Os caras que preparam questão não estão nem aí se você concorda ou não concorda com a banca. Você quer se dar bem numa prova que é feita por aquela banca? Então, raciocina igual a quem está fazendo a prova e você vai se dar bem. Se você
Se o cara da banca acha que é roxo e você acha que é verde, vai ficar discutindo, quando você vai passar numa prova? Nunca. Ah, mas eu vou brigar. Briga. Vai perder. Ah, mas eu vou ingressar com uma ação no judiciário. Entra. Vai perder. Vai perder. Inclusive porque existe jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ação judicial contestando gabarito de prova de concurso. Não adianta, se você não concorda, entra com uma ação, o judiciário não vai te dar razão. O Poder Judiciário não pode avaliar o mérito da questão, se aquela questão está certa ou está errada. A única coisa que cabe ação é com relação ao conteúdo da prova estar ou não previsto no edital. Se no edital não estiver licitação pública e cair uma questão sobre licitação pública, você entrar com recurso da banca indeferir, você pode entrar com uma ação judicial, prova que no item, no edital não tem nada ligado à licitação pública, o judiciário pode mandar anular aquela questão. Beleza. Mas correção, sem chance. Então essa questão aqui, a administração pública está no programa? Tá. Essa questão não vai ser anulada. Nem vai alterar gabarito. Ok? Beleza. Continuar. 3. Como entidade de administração indireta, as autarquias e as empresas públicas podem ter em comum o quê? Na administração federal. O que as autarquias federais e as empresas públicas federais têm em comum? Quase nada. Já falei com vocês, né? Porque a autarquia é pessoa de direito público, a empresa pública é pessoa de direito privado. Por isso que a autarquia tem uma série de prerrogativas que a empresa pública não tem. O regime é estatutário e outro regime é seletista, e daí por diante. Qual é a exceção que eu falei com vocês? Uma regra das pessoas de direito público que acaba se estendendo às empresas públicas no âmbito federal, o foro da Justiça Federal. Acabou. Letra C. Letra A, natureza jurídica? Não, uma direito público e direito privado. Letra B, imunidade fiscal. Opa, vou marcar essa, Gustavo. Por quê? Ah, porque eu sei que os Correios gozam de imunidade. Correio é empresa pública, então é letra B. Certo? Errado. Empresa pública não goza de imunidade. Já comentei isso com vocês. Ah, mas os Correios, Gustavo? E a Infraero, Gustavo? Foi um caso atípico. Então, lei, fonte primária do direito administrativo. Lei. Depois, doutrina e jurisprudência. Então, existe decisão do Supremo Tribunal Federal estendendo a imunidade às empresas públicas e sociedades mista que prestem serviço público em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa, que é o caso dos Correios e da Infraero. Mas não é a regra. Então, você não pode dizer que a letra B é uma característica comum entre autarquias e empresas públicas. Ainda que uma empresa pública, excepcionalmente, venha a gozar de imunidade. Acabou. Mesma coisa letra D lá, regime do pessoal. Ah, nas autarquias, nas empresas públicas o regime é seletista. Na autarquia pode ter regime seletista? Pode. Já expliquei isso para vocês, pode até ter seletista na autarquia. Ah, então pode ser que o regime seja comum. Pode ter seletista tanto na autarquia quanto na empresa pública, certo? Excepcionalmente até pode acontecer. Eu posso dizer que isso é uma característica comum? Não. Acabou. Serviço público personificado é a característica, é a definição de autarquia, não tem nada a ver com empresa pública. Gabarito letra C. 4. O que não caracteriza uma empresa pública? Faz isso, hein? Não caracteriza uma empresa pública. Bota um E grandão lá no enunciado e aí vai colocando do lado. Com relação à empresa pública, olha lá, macete é o enunciado já. Se esse enunciado, por acaso, tem uma linha só. Se esse enunciado tivesse 15 linhas, eu teria colocado um E grandão e empresa pública lá. Do mesmo jeito. Enunciado de uma linha ou de 25 linhas, é a mesma coisa que vai acontecer. Errado com relação à empresa pública. Acabou. Dá maceteada a prova. E aí vou colocando do lado de cada opção qual que está certo e qual que está errado. Letra A, adoção de qualquer forma jurídica admitida em direito. Ah, a empresa pública pode ter qualquer forma admitida em direito? Sim, pode. Beleza, então letra A, né? Você botando um Ezão grandão do jeito que eu coloquei lá,
evita que você marque a letra A. Isso que eu estou falando é bobagem, mas é bobagem para quem não está acostumado. Quando eu dou aula há 13 anos já, eu estou cansado de ver aluno, Gustavo, pô, pediu errado, eu dei mole, cheguei a letra A, vi que estava certo, marquei, estava com pressa, letra A certa, é essa, e pulei para outra. Ele pediu errado e marquei a certa, aquela cara amarela, né? Sem graça, perdeu o concurso. Por causa desse mole aí. Então, se você botar um E grandão, eu duvido que você vai marcar a letra A. Desse jeito aí, você não vai marcar. Então, letra A, tá certo? Tá certo. Não é o gabarito que ele quer errado. O pessoal é contratado pelo regime trabalhista, seletista, certo? Existe a necessidade de uma lei autorizativa para sua criação. Quando interessa, eles botam bonitinho. Ó. No caso da empresa pública, a lei não cria, apenas autoriza a criação. Perfeito. Inclusão do seu pessoal nas regras de vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Certo? Certo. Só pode ser letra E, né? Personalidade jurídica de direito público? Não, direito privado. Essa aqui, se tivesse feito de baixo para cima, não tinha nem discussão, né? Claro que era a letra E. 5. Relativamente às autarquias, aponte o item correto. Vamos lá. Letra A. Os bens de uma autarquia não podem ser objetos de penhora. Analisa até aí. Os bens da autarquia podem ser penhorados? Não. É uma prerrogativa, é um privilégio das pessoas jurídicas de direito público. Tá certo? Tá certo. Até aqui, certo. Vírgula. Não obstante tais entidades não integrarem a administração direta. E aí? E aí, quem ficar em dúvida, está em dúvida no português, não é em direito. Está em dúvida. O que significa esse não obstante não? Aliás, as bancas, quando botam não sei o que, não, assim não podemos afirmar que não haverá... aí dá um nó na cabeça do candidato, né? Não, junta dois não, menos com menos dá mais. Mas faz o seguinte, separa os não. Pega o enunciado, não existe, não sei o que lá. Certo? Certo. Ele está dizendo que não, então está errado. Então, tentando separar. Aqui, no caso, tem que saber o seguinte, o que significa essa expressão não obstante, em português? Não obstante quer dizer apesar de, embora. Então, está dizendo o seguinte, os bens da autarquia não podem ir à penhora, certo? Embora essas entidades não integrem a administração direta. Apesar de essas entidades não serem da administração direta. Tá certo, elas não são da administração direta. Mas ainda assim, não obstante isso, elas são pessoas de direito público, portanto, têm as mesmas prerrogativas. Tá certo? Certo. Já é o gabarito, né? Vamos olhar o desencargo de consciência. Letra B, o que está errado? Subordinação. O que tinha que estar aqui para estar certo? Vinculação. Nosso sistema legislativo expressamente exclui a possibilidade de autarquias municipais. Exclui autarquias municipais? Não. Pode ter autarquia. A administração direta e indireta do âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Não se pode dizer que as autarquias tenham capacidade de autoadministração. Claro que podemos. Não só autarquia, mas qualquer entidade de administração indireta é independente e ela tem capacidade de se administrar, né? E a letra E, olha que interessante. Letra E. Os servidores das autarquias estão subordinados ao regime jurídico único estatutário. Se parasse aí, até aí, está andando bem, né? Realmente, o pessoal das autarquias é servidor estatutário. Essa é a regra. Certo? Vírgula. Não havendo a possibilidade de coexistência do regime estatutário, né, com o regime contratual numa mesma autarquia. E aí, pode haver dentro de uma autarquia os dois regimes? Pode. Pode por quê? Por causa daquele detalhe que eu falei com vocês, né? Desde quando a Constituição foi editada em 88 até a emenda 19 em 98, não existia, porque todo mundo era estatutário. A partir de 98, acabaram com a obrigatoriedade, e aí várias autarquias, fundações e entidades e órgãos da administração direta, vários ministérios e tal, fizeram concurso pelo regime da CLT. A partir de 2007, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar enquanto está julgando e proibiu o ingresso de novos seletistas. De lá para cá.
Mas entraram seletistas? Entraram. Então é possível haver essa coexistência? Sim, é possível e existe. Dentro do Banco Central, dentro do INSS, dentro do IBAMA, dentro da Fiocruz da Fundação. Também, mesma história. Em todos esses lugares existem seletistas. Então, não há essa possibilidade? Ah, sim. Gabarito, letra A. No direito brasileiro, uma empresa cujo capital seja de titularidade de 3 acionistas. A União, que possui a maioria do capital votante, uma autarquia estadual e uma empresa pública municipal. Ela é o quê? Aí pergunta. Não é administração indireta, é administração direta, é empresa pública, essa comista é o quê? Bom, essa empresa X, ela tem 3 acionistas. Se tem acionistas é porque tem ações, se tem ações é uma SA. Pronto, essa empresa é uma sociedade anônima. Já dá para matar? Não. Não por quê? A sociedade de economia mista é obrigatoriamente SA. E a empresa pública pode ser SA? Pode. Então dizer que é SA, até aí, ou é empresa pública ou é sociedade de economia mista. E essas ações estão na mão de quem? Da União, que tem a maioria, estão na mão de uma autarquia estadual e na mão de uma empresa pública municipal. Não interessa se é autarquia federal, estadual, municipal, isso não interessa. E aí? Ela é empresa pública ou sociedade de economia mista? Empresa pública. Por que ela é uma empresa pública? Porque o capital está inteiramente na mão da administração. Não existe capital privado aqui. Se fosse uma sociedade de economia mista, várias pessoas, o João, a Maria, o José, a Bárbara, a Letícia, teriam ações dessa empresa. Certo? Então, é uma empresa pública. Resposta, letra D. Integra a administração indireta, é uma empresa pública. 7. A respeito da personalidade jurídica das autarquias, é correto afirmar o quê? Letra A. A sua personalidade jurídica produz plena eficácia com o registro do estatuto na forma da lei que autoriza a sua criação. A autarquia tem isso? A lei autoriza a criação e depois é registrado o estatuto? Não. Isso acontece nas pessoas de direito privado. Não nas pessoas de direito público, não nas autarquias. Então, isso aqui está fora. Apesar da sua personalidade jurídica de direito público, ela não faz jus às prerrogativas processuais. Faz sim jus a uma série de prerrogativas processuais. Letra C, subordinação? Não, vinculação. Só pode ser letra D. Ela pode ser criada por qualquer ente da federação. União, Estados, Federal e Municípios. Tranquilo. 8. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio... Então, entidade com personalidade jurídica de direito privado. Então, se a entidade é de direito privado, só pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista, certo? Então, daqui, só poderia ser ou essa, as outras já estão descartadas, né? Tá. Com patrimônio próprio, até aí, qualquer entidade tem patrimônio próprio. Criada por lei, olha lá. Aí o que você faz? Criada por lei. Gustavo, eu sei que criada por lei é só autarquia. Então, se é só autarquia, aí está falando pessoa de direito privado, nem empresa pública, nem só comissão criada por lei, então essa questão está errada, né? Essa questão está errada. Eu vou fazer o seguinte, pode parar de ler ali, não precisa nem perder tempo lendo o resto da questão, porque essa questão certamente será anulada. Não é isso? Não vou nem perder tempo lendo. Vou deixar em branco, porque a questão vai ser anulada mesmo. Não é isso? Claro que não, né? Óbvio que não, né? Estou mostrando isso para quê? Para provar a vocês, de maneira definitiva, né, que você não pode levar esse criado por lei a sério. Aqui, claramente, se é pessoa de direito privado, se é empresa pública ou sociedade econômica mista, esse criado por lei, claro que está sendo usado aí de forma ampla, porque nenhuma delas é criada literalmente por lei. Beleza, já sabia disso. Gustavo está falando de novo, enche o saco falando esse negócio, já falei isso um monte de vezes.
Não erra não, hein? Tem um monte de gente que fica... Pô, Gustavo, tu fala a mesma coisa 300 vezes. Aí o aluno meu vai erra na prova e me mostra. Gustavo, olha só a minha prova. Eu falei, caraca, você errou isso? Aí errei. Pô, tu não ficou me gozando que eu falei isso 300 vezes? E aí você erra? Tem vergonha não? Aí fica chateado, né? Ô, Gustavo, caraca, pô, tá aqui pra me ajudar, tá me gozando? Tá me gozando? Lógico, tô te gozando. Aí não mostra mais, né? Não erra mais. Beleza. Entidade de direito privado, criada por lei, ignora, para explorar a atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência, quer dizer, qualquer das duas podem prestar atividade econômica, ou porque tem que prestar, ou porque é conveniente. Até aí não falou nada. Podendo revestir-se de qualquer forma admitida em direito. Acabou. Qual é a entidade que pode ser criada por qualquer forma admitida em direito? Empresa pública. Sociedade economista tem que ser obrigatoriamente SA. Acabou, né? Letra B de bola. Mais uma. Questão 9. A administração pública pode descentralizar suas atividades, criando pessoas jurídicas integrando a administração indireta. Ponto. Falou nada. Uma das entidades de administração indireta será criada por lei. Entidade da administração indireta criada por lei. O que eu faço criada por lei? Nada. Ignoro. Para desempenhar atividades típicas de Estado. Opa! Aí sim. Qual é a entidade de administração indireta que presta atividade típica de Estado? Autarquia. Não é isso? Porque essa atividade é atípica, ela não deve ser prestada por autarquia, deve estar na mão das fundações. Então, resposta, letra A, autarquia. Essa questão aqui foi muito boazinha, porque teve um monte de gente que acertou sem querer. A entidade de administração indireta é criada por lei. Criada por lei é autarquia. Acertou por acaso. A resposta não é autarquia por causa do criado por lei, não, hein? A resposta é autarquia por causa da atividade típica de Estado. Então o cara atirou no que viu, acertou no que não viu. Deu sorte. Muito bem. Questão 10. Marque certo ou errado. Bom, então questão do CESP, cada uma delas a gente tem que colocar se está certo ou está errado. Vamos ver? Primeiro, a União criou o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, com natureza de empresa pública. Então, criação de empresa pública. Praticou a descentralização? Certo, né? Criação de entidade de administração indireta, descentralização. Certo? Certo. O Departamento da Polícia Federal criou a Superintendência Regional da Polícia Federal. Departamento da Polícia Federal, Superintendência Regional da Polícia Federal, Delegacia não sei de quê, Ouvidoria, Coordenadoria, Gerência, Departamento, Diretoria, Ministério, Secretaria, Ouvidoria, tudo isso é órgão. Então, foi criado um órgão abaixo de outro órgão, tudo órgão. Criação de órgão, desconcentração. Certo? Certo. Criação de órgão, desconcentração. Beleza. 3. O Ministério Público Federal é órgão da União. Para aí. Ministério Público é órgão? É, claro que é. Tem gente que dança, né? Tem gente que tem aquela mania de achar, né, que a órgão é uma coisinha sem importância, pequenininha. Entidade é uma coisa grande, uma coisa importante. Ministério Público é importante? Bom, claro, MP, então não pode ser órgão, tem que ser entidade. Esse raciocínio não tem nada a ver, né? Coração é importante? É órgão. Tem nada a ver isso. Então, qual é a entidade da administração direta no âmbito federal? A entidade é a entidade de administração direta federal. A União. O resto é órgão da União. O Ministério Público Federal é órgão da União? É. O Supremo Tribunal Federal é órgão da União? É. O Senado Federal, o Tribunal de Contas da União,
a Presidência da República, o Ministério da Fazenda, tudo isso é órgão da União, não é isso? Cada um dentro dos seus respectivos poderes, mas é tudo órgão da União. Sem personalidade jurídica? Se é órgão, claro que não tem personalidade jurídica. Possui, portanto, natureza autárquica? Aí não, né? Se é órgão, não pode ser autarquia, né? Pelo amor de Deus. Então aí está errado. 4. As entidades de administração indireta constituem um produto mecanismo da desconcentração. Criação de entidade de administração indireta é descentralização, não é desconcentração. E a última. Tanto na descentralização quanto na desconcentração ocorre hierarquia? Não, né? Aqui para baixo, na desconcentração, existe hierarquia. Agora, na descentralização para fora, não ocorre hierarquia, porque essa entidade descentralizada aqui não é hierarquicamente subordinada à administração direta, né? Então, está errado, né? Na desconcentração ocorre hierarquia, na descentralização, não. Certo? Beleza. Então, próxima aula a gente fecha essas questões aí.